Então hoje eu vou contar para vocês a história do meu pai lá com a chácara. Nós não somos de família rica, mas o que acontece? Tínhamos uma vida estabilizada. Meu pai foi avalista de um amigo dele e o que aconteceu? O amigo não pagou a conta e meu pai precisou aí vender tudo e quitar essa dívida para ficar com o nome limpo. E eu me lembro muito bem o dia em que meu pai vendeu até a nossa casa. Nós fomos pagar aluguel, meu pai ia alugar um pedacinho de terra, desiludido, tão triste com o que estava acontecendo, que meu pai parece que perdeu assim um pouco o ânimo de ter forças para saber que ele ia vencer aquilo e que um dia ele ia voltar a conquistar tudo novamente. Então eu senti essa tristeza muito grande no meu pai. E aí comprou aos pouquinhos umas vaquinhas de leite, foi tirando leite e mexendo com isso e mais alguns negócios. Só que meu pai fazia muitos negócios. Meu pai ganhava comissões, ele era como se fosse um corretor. Então meu pai ganhava muito, meu pai era corretor de fazendas, meu pai comprava e vendia muitos carros, cavalos, meu pai fazia muita coisa. A história do meu pai é muito bacana, pessoal. Meu pai vivia contando as histórias dele para mim. E, nossa, eu me encantava com as coisas que meu pai contava. Aí, o que acontece? Eu vendo toda essa tristeza do meu pai, a cada dia, assim, ele mais triste, eu resolvi comprar uma casa. Financiei uma casa, nesse momento, de alguns anos que eu trabalhava já no Poder Legislativo. Eu tinha uma função boa, eu ganhava bem, então eu consegui fazer um ótimo financiamento. Comprei uma casa muito boa, numa cidade vizinha, onde o valor da casa era menor e a casa melhor do que lá em Dois Córregos. Mas com o passar de um tempinho ali, eu via que meu pai também não estava, porque ele estava arrendando lá, o pessoal, era um pedacinho da usina, um pedaço bem pequenininho de uma fazenda da usina lá de Dois Córregos. Então, o pessoal parece que ia usar aquele pedaço, meu pai ia ter que entregar. Então, ele estava muito triste. Eu peguei e fiz uma proposta ao meu pai. Falei, pai, vamos fazer o seguinte, eu já estava casada, eu falei assim, pai, a casa está aí na cidade, o senhor não gosta de ficar lá, então vamos trocar a casa numa chácara, né? Aonde dá para o senhor ter as vaquinhas de leite e tocar a vida. E ele ficou muito contente com essa ideia minha. E saiu procurando aí uma chacrinha para comprar. E Deus abençoou tão grandemente que ele encontrou aí 2 terrenos de chácara que dá aí 5.000 e poucos metros quadrados cada uma. Era de uma pessoa que já tinha falecido e esse pedaço de terra fica bem próximo da cidade, até na área urbana. São chácaras de lazer, mas que o pessoal tem algumas vacas, tem porcos, tem galinhas, então vive assim como se fosse uma área rural. E eu peguei e falei assim, na hora que meu pai me levou para mostrar, todo feliz, todo contente, aquilo me deu um up assim muito grande, me incentivou demais. Então eu não pensei 2 vezes em vender a minha casa e comprar aquela chácara. No entanto, que eu tomei uma decisão que vocês não vão acreditar. Descobri o telefone dos herdeiros, liguei para um deles e falei que eu tinha interesse em comprar. E eles estavam muito desesperados para vender e já fazia muitos anos, mas não conseguiam vender. Eu fiz a proposta. Ele pediu um valor, eu ofereci outro e um carro que eu tinha. Ele só disse assim para mim, só vou comunicar meus irmãos e te dou a resposta. Tudo bem, eu fiquei, falei, isso daí vai demorar, tal, né? Aí, quando eu estou chegando na minha casa, eu recebo uma ligação e ele me fala, olha, Valéria, eles aceitaram a sua proposta, mas isso foi questão de horas. Eu falei, meu Deus, né? Na hora eu fiquei muito feliz, muito radiante e falei, nossa, comprei a chacrinha para o meu pai. Dei a notícia para o meu pai na hora e aí toda aquela felicidade e fui para minha cidade, onde eu morava. Ai, na metade do caminho, pessoal, eu lembrei, mas como que eu comprei a chácara se eu não vendi a minha casa?
a casa da cidade, que estava lá fechada. Eu falei, e agora? Como eu vou fazer? Eu comprei ali com 30 dias para pagar a chácara, mas eu precisava vender a minha casa. Foi um ato que eu não aconselho ninguém fazer. Mas Deus, como é muito grande, eu tive muita sorte. Quando eu comprei essa casa e cheguei pela primeira vez lá, que o inquilino desocupou a casa, entrei nela, o meu vizinho me chamou. Falou, olha, eu sou seu vizinho, se um dia você resolver vender a casa, oferece para mim, que eu tenho interesse em comprar. Eu falei, não tem interesse, comprei aqui, não pretendo vender a casa. Estava muito contente com a casa. Aí eu me lembrei que ele falou que ele tinha interesse na casa. Cheguei para ele, Davi, olha, eu vou vender a casa, você quer comprar? Ele disse assim para mim, Valéria, eu quero muito, mas não agora. Agora eu não posso. Falei, olha, eu vou vender a casa, eu preciso vender essa casa porque eu já comprei uma outra propriedade. Então, se você não quer comprar, se você não pode comprar, eu vou ter que oferecer para outro. E ele falou assim, me dá o prazo, deixa eu dar uma pensada. Eu falei, tá bom. Aí ele foi, eu falei, olha, só que eu não posso esperar. Eu acho que foi questão assim de um dia, dois. Eu falei, olha, você resolve porque eu já comprei, já fechei o negócio e eu preciso do dinheiro para honrar aí a minha palavra e tomar posse da nova propriedade. E graças a Deus, ele deu os pulos dele lá e conseguiu comprar a casa minha. Nós entramos num acordo, ele comprou. Aí o que acontece? A minha casa era financiada, eu tinha pago pouco da casa, mas como eu tinha um FGTS alto, então a casa, uma parte já estava paga. Gente, vocês não acreditam, eu comprei a chácara, paguei a chácara, quitei a casa, ainda sobrou um pequeno valor que o que eu consegui fazer? Dar uma reformada, porque a casinha da chácara era bem simplesinha, no entanto ela é até hoje. Foi construída aí aquele pedaço que eu estava morando, mas a casa em si, ela tinha 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro. E um rancho para fora, né? Mas assim, bem rústico, todo aberto. E 2 casinhas na chácara de cima, que é onde é a casa do meu irmão hoje. Aí meu pai feliz da vida, gente, eu comecei a reformar aquela casa, mas assim, com muito sacrifício, porque o dinheiro era pouco. Mas a felicidade, a fé em Deus era muito grande, e de ver o meu pai assim mais animado, aquilo me dava uma força para ir trabalhar, fazer horas extras. Não, nossa, o que aparecia para eu fazer, trabalhar, até digitar. Na época se usava digitar trabalhos aí de escolares, né? O pessoal da faculdade procurava muito para fazer o trabalho e eu pegava, mesmo que não fosse minha área, eu fazia esses trabalhos. Eu fazia muita coisa, pessoal, para conseguir melhorar de vida. E chegou um dia que faltava colocar as portas na casa e meu pai queria mudar de todo jeito, mas de todo jeito ele queria mudar. Porque ele ia lá, ele falava assim para minha mãe, eu não vejo a hora de mudar. Aqui, Célia, você vai ver como você vai gostar. Olha, aqui vem muito, você vê como vem tantos passarinhos, você gosta de passarinhos, aqui é muito gostoso, a gente vai ser muito feliz aqui. Aí, e eu vendo toda essa empolgação do meu pai, a minha alegria, a minha força de vontade, ela triplicava. Era uma coisa assim que não cabia dentro de mim a força que eu tinha. Mas o que acontece? Meu pai quis se mudar e não tinha terminado de colocar as portas na casa, meu pai quis se mudar. Eu falei, mas pai, espera mais um dia, vai colocar as portas, tá faltando porta no banheiro, as portas dos quartos, mas tudo muito simples, pessoal. Mas eu queria colocar para ele entrar, mas ele quis se mudar. Colocamos aí, ó, fui lá na casa, lá naquela casa minha que estava fechada na cidade, que eles iam assim só para dormir praticamente. Às vezes, nem para dormir, porque nessa outra propriedade que ele alugava, tinha uma casa boa, então que ficava lá. Eles moravam lá. E ia de vez em quando nessa casa que estava fechada na cidade. Aí ele pegou e mudou naquela noite.
aí as coisas tudo embaladas, os móveis tudo assim. Eu fui lá, a Raíssa era pequenininha, a Raíssa tinha 1 aninho. E eu peguei e coloquei ajeitei o que deu lá e fui para minha casa. Peguei a Raíssa, fui para minha casa. E de madrugada, o meu irmão me ligou que meu pai não estava bem, que tinha levado, que ele precisava ir para o hospital, né? Que ele não estava conseguindo respirar, dor no peito, tudo. E eu peguei e fui sair da minha casa, peguei a Raíssa pequenininha e fui lá, internei meu pai. O médico que ele estava acostumado a atender ele não pôde atender naquele dia, falou que ele foi atendido por um outro profissional. E eu não estava com aquela confiança. Então, no outro dia de manhã, eu entrei em contato com o médico que cuidava dele e transferimos. Eu levei ele de carro, eu consegui que o hospital liberasse meu pai e eu levei ele para a cidade onde tinha mais recursos para o médico atender meu pai. E levei ele no consultório. E o médico que tratava a gente tão bem, que fazia de tudo, aquele dia estava passando todo mundo na frente e não atendia o meu pai. E eu tinha tirado meu pai do oxigênio. Então eu tenho assim uma dor muito grande no meu peito de lembrar desse ocorrido. Aí eu peguei e reivindiquei lá até que o médico atendeu meu pai e falou: não, vamos internar, leva ele lá para Santa Casa, que ele vai ser internado, vamos fazer todos os exames, eu já conheço ele e tal. O que aconteceu? Quando eu saí da porta do consultório do meu pai, que a gente foi sair da clínica para o meu pai entrar no carro, meu pai precisou sentar na porta e ele já se sentiu mal, muito mal. Muita dor no peito, o médico queria que eu levasse ele lá dentro do consultório para atender. Meu pai não tinha condições, eu solicitei que ele viesse ali na porta atender meu pai estava precisando. Enfim, meu pai foi de SAMU para Santa Casa, eu fui lá falar acompanhei, fiquei o tempo todo com meu pai gritando meu nome, chamava que estava doendo demais o peito dele, tudo, coisas pessoal que eu não vou nem ficar falando muito, porque me emociona demais isso. Enfim, a hora que acalmou as coisas lá no hospital, dentro da emergência, o meu pai, aí me chamaram, né, para eu ver meu pai. Ele estava muito debilitado, nem parecia o meu pai. Muito, muito debilitado, todo suado. E eu disse assim para ele: ai, pai, tá melhor? Ele falou: Valéria, é uma dor horrível. Eu falei: pai, tô indo para casa pegar roupa para o senhor, e daí o senhor vai ficar uns dias aqui, vai fazer exame, eu vou te acompanhar e logo a gente tá na chácara. Ele falou assim: Valéria, meu pai gelado, mas gelado que eu nunca vi uma coisa igual. Eu falei: eu não vou voltar mais para a chácara, Valéria. Eu falei: pai, pelo amor de Deus, não diga uma coisa dessa, nem de brincadeira. Jamais passou alguma coisa na minha cabeça naquele momento. Só do meu pai voltar para a chácara, fazer os exames, se cuidar e voltar. Porque meu pai era tão apegado comigo, pessoal. Meu pai não deixava o médico atender ele enquanto eu não chegasse. Uma ou outra vez aconteceu isso, mas não era nada demais, assim, nada de grave. Aí eu fui para casa para pegar as roupas do meu pai, só que imagina aquela mudança, as coisas tudo embaladas em sacos, caixas, estava tudo, não tinha nada organizado praticamente, era bem pouco, eram alguns móveis, porque no outro dia que eu ia lá para organizar tudo para eles, né, ajudar minha mãe, tudo. E quando eu peguei a roupa do meu pai, que eu estava abastecendo o carro, eu recebi a notícia que era para ir urgente, que o médico precisava entregar um documento para mim, que ele ia viajar. Quando mal eu senti aquela dor assim, profunda, gente, mas tão profunda, porque o documento que ele tinha que me entregar nada mais era do que o atestado de óbito do meu pai. Nesse momento, eu não encontrava chão
sabia nem o caminho para ir para o hospital. Tamanha dor, é como um punhal entrando assim no peito, gente. Era uma dor insuportável. Aí eu imaginava aquela chácara, porque o meu sonho era... A chácara tinha as duas 12.000 metros, quase 12.000 metros. Então eu ia dar 1.000 metros para cada irmão, nós somos em 4. Cada um fazia a sua casinha lá. E eu queria fazer tipo um condomínio particular. Nós teríamos um caseiro, cada um pagava um pouco. Nós íamos ter uma pessoa cuidando das casas, a gente teria um lugar em comum para a gente tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar, todo mundo junto. Era um projeto assim muito bacana que eu tinha. E eu não me importava de dar aí um pedaço cada um. Passaria escritura, não tinha problema nenhum, porque terra a gente não come, entendeu? A gente não leva, depois que morre a gente não leva nada. Então o que eu queria era a minha família unida, todo mundo ali num condomínio particular. E meu pai feliz com a vaquinha, imaginou? A gente ia ter o leite, ia ter horta, ia ter as galinhas, ia ter um pouquinho de tudo lá, porque era um espacinho que dava para ter. Não dá para fazer um grande negócio, mas todo mundo trabalhando fora. Meu pai ali com a vaquinha de leite dele, se sentindo, ele estava correndo atrás da aposentadoria dele. Então, tinha tudo para dar certo. Mas veio aí essa fatalidade. Nesse momento lá no hospital, eu disse para o meu pai, voltando ao nosso assunto, pessoal, me dispersei para contar um pouquinho da história, do sonho da chácara. Eu disse assim para ele: não, pai, pelo amor de Deus, nem pensa numa coisa dessa, a gente vai ser muito feliz lá. E enquanto o senhor e a mãe viverem, a chácara é de vocês. O pai faz o que o pai quiser lá da chácara, entendeu? Jamais nem conto com aquilo. E assim, construí a minha casa, meus irmãos construíram e tal, mas ali quem ia comandar seria meu pai. Então eu tenho essa promessa do meu pai, e minha mãe é muito apegada ao meu irmão. E como veio uma desilusão muito grande da chácara, uma tristeza muito grande, eu acabei vendendo uma das chácaras, porque daí meus irmãos também, a gente se dispersou, aí uma irmã se dispersou, e cada um seguiu o seu caminho, e nós pegamos e aí eu peguei, falei pro meu irmão, ele queria muito um pedacinho de terra, tal, aí eu nem me importei de valor, de preço. Meu irmão tinha um carro bom na época, era financiado o carro, ele passou para mim e ficou com a chácara. Eu fiz assim, teria até feito sem o carro, dado um pedaço de terra para ele, porque parecia assim que eu queria me livrar daquilo. Aquilo era uma tristeza muito grande, a chácara, para mim. E meu irmão ficou lá com a minha mãe, morando lá, fez o que ele quis. Ele fazia as coisinhas dele lá na chácara. Então, eu ia, dava assistência para minha mãe e tudo, mas não morava lá. E toda vez que eu vou na chácara, parece que eu vejo meu pai lá, empolgado, porque ele falava que que alguns anos atrás, ele passava naquele lugar e ele achava muito bonito. Ele tinha amizade, caseiro que trabalhava lá, meu pai vendia algumas coisas para eles. Então ele falava que aquele lugar era muito gostoso, que ele se sentia muito bem naquele lugar. Então quando eu ando por lá, pessoal, tudo que eu faço naquele lugar, eu já fui morar na chácara. No momento estava assim com uma mão na frente e a outra atrás, com dívidas, recém-operada. Eu tinha feito a cirurgia, que eu retirei meu útero, eu sofri demais a minha cirurgia, mas depois também, nossa, foi uma bênção na minha vida, muitos milagres, mas essa angústia, essa coisa, aí eu queria ir lá escutar o barulho dos passarinhos, que tem muitos passarinhos, escutar o vento, mexer com as plantas, com os animais ali, as galinhas, ganso, marreco, e as coisinhas que eu fui arrumando, a vaca bolinha, sempre arrumando as coisas para me apegar e tirar aquela coisa, daquela sensação ruim, aquela sensação
de tristeza que eu sinto naquele lugar. Para estar perto da minha mãe, cuidando melhor da minha mãe, tudo. Mas, pessoal, chegou um ponto assim que você não consegue. O financeiro, principalmente, tá? Você precisa fazer mais alguma coisa. Por isso que eu optei por trabalhar com o canal, porque eu estava sem carro. Então, eu queria que vocês entendessem a minha tristeza na chácara, o que foi que aconteceu. Pessoal, eu espero que eu tenha esclarecido vocês. Se vocês, assim, tiver alguma dúvida, alguma coisa, deixa aí nos comentários. Mas não deixem de me apoiar, de estar comigo, porque isso me faz muito bem. Minha gratidão para você que me escutou até agora. Eu desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.